Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos conversar hoje sobre um assunto que vocês amam muito, que é sobre faculdade, TCC, prova, estudos e tudo mais. Bom, eu vou falar sobre o meu TCC. Eu precisei, além de fazer escrita, eu precisei apresentar o TCC e eu vou explicar pra vocês tudo que eu achei desse processo de fazer e de apresentar o TCC. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal pra acompanhar milhões de vídeos que tem aqui no canal, pra você saber das novidades, pra eu estar sempre te atualizando. Pra quem não sabe, eu sou estudante de Direito e meu tema escolhido foi na área penal. O nome do tema é o seguinte, é um pouquinho complicado, eu não consigo falar rápido, mas vocês vão entender. A desproporcionalidade das sanções penais no meio ambiente digital. Consegui! E esse tema ele é um pouquinho complicado porque eu não conseguia achar nenhum tipo de referência sobre o assunto. Eu não achei livros desse tipo, eu não achei artigos desse tipo, então ele foi criado com muita dificuldade, com muita pouca informação. E eu achei, na verdade, uma doutrina sobre o assunto que, no final das contas, eu nem li. Porque eu precisei pesquisar na internet assim, não é daquela que você acha na primeira página do Google, entendeu? Você tem que ir na 15ª, na 20ª, aí lá você acha alguma coisa. Foi um tema muito complicado e eu senti um pouco a falta de apoio do professor. O professor, ele falava assim, aumenta a quantidade de páginas, fala sobre tal coisa, essa formatação não tá boa. Sendo que eu precisava de apoio de onde achar os materiais, eu não conseguia achar os materiais. Eu não conseguia saber aonde pesquisar, aonde procurar, sem contar que nem na biblioteca da faculdade tinha livro sobre esse assunto, o que me deixou extremamente preocupada. E, no geral, foi isso. Eu estava com um artigo... O meu molde de artigo, na verdade, era para publicação, né? Eu queria publicar o artigo e eu não consegui publicar o artigo porque os moldes da revista científica da faculdade não batiam com os moldes do artigo para correção como conclusão de curso. Então, se eu quiser publicar meu artigo, eu tenho que refazer o artigo para publicação. E isso leva um pouco mais de trabalho e eu fiquei um pouquinho chateada porque, poxa, a maioria tem vontade de publicar o artigo, por que não já fazendo os moldes para publicação? Por exemplo, para publicar tem que ter no máximo 8 páginas. Já para faculdade tem que ter pelo menos 13, 14 páginas. O meu deu 16, tem que ter no máximo 25. Então assim, gente, não dou conta. Eu realmente não dou conta, assim. Então eu achei um pouco confuso e também muita falta de informação. No grupo da minha sala, no grupo do WhatsApp, teve os seguintes conflitos. O espaçamento é 1,5 ou 1,15. A fonte é essa ou aquela. Tem que colocar tal informação sobre o professor ou tal informação. Então foi uma confusão danada. Em relação à apresentação, aconteceu um fato muito bizarro. Foram sorteados 64 nomes para a apresentação. Eu fui a pessoa número 64 a ser sorteada e junto comigo eu levei a minha dupla, que é o meu noivo Renan. Então assim, é aquela pessoa muito sortuda pra coisa ruim? Então, sou eu. Particularmente eu não gosto de apresentar trabalhos, por mais que eu goste de falar aqui em vídeo, eu gosto de ser comunicativa com as pessoas. Na hora de apresentar trabalho, na hora de falar sobre o direito em si, eu ainda não me sinto muito segura. Eu acho que eu nunca sei o suficiente pra passar isso pra alguém. Mas tudo bem, isso a gente relevou, eu conversei muito com o professor antes, eu conversei muito com o Renan antes. Vi uma apresentação antes da minha, que eu quis acompanhar a minha melhor amiga. Ela é minha melhor amiga há 12 anos, tá, gente? A gente é muito grudada. E aí eu quis ver a apresentação dela, óbvio que eu quis ver a apresentação dela, e depois ela viu a minha. Mas enfim, isso não veio ao caso nesse momento. A questão da apresentação, eu fui pega de surpresa, porque uma das pessoas que eu ia apresentar faltou, e eles adiantaram a minha apresentação sem que eu nem soubesse. A sorte que eu já estava lá, porque a minha amiga ia apresentar e eu queria ver a apresentação dela. Então assim, por muita sorte eu estava lá. E também teve troca do professor que estaria na banca sem nenhum tipo de aviso prévio. Porque a gente sabe os moldes de cada professor. Por exemplo, ia ser um professor, que foi meu orientador, e uma professora da mesma área. E eu tenho uma relação completamente diferente com essa professora. Então eu preparei uma apresentação de forma que eu pudesse abordar ela de uma forma diferente. Aí na hora eu fico sabendo que vai ser outro professor, que eu tenho um outro tipo de relação, que é extremamente... tem uma didática completamente diferente e eu tive que, de repente, me adaptar aos moldes daquele outro professor, sem nenhum tipo de aviso prévio, e isso me deixou um pouquinho chateada. Muitas pessoas na sala tiveram problemas em relação a slide. Eu não quis fazer slide, eu não acho necessário.
Eu só levei um roteiro mesmo com o que eu queria falar e pronto. Foi só isso que eu fiz. E as pessoas que tiveram problema com o slide é que a faculdade não disponibilizou o computador. E quando disponibilizava, não estava no cabo do Datashow. Então você já viu a confusão que deu. Eu, graças a Deus, não tive esse problema porque eu não quis fazer slide. Eu achei um pouco desnecessário. Quanto à apresentação no geral, eu fiquei um pouco insegura, eu fiquei um pouco cismada. E foi cobrada a questão da vestimenta, porque o Renan não estava de terno ou de camisa social. Ele estava com calça jeans, uma camisa normal e tênis. E eles cobraram essa questão da vestimenta, e eu concordo totalmente, porque a gente está num curso formal, a gente precisa de uma roupa formal, isso é um fato, isso não tem como negar. E outra coisa que foi observado, que eu vou até falar da minha amiga, ela estava com fone de ouvido pendurado, e eles também reclamaram disso. Então a apresentação exige ser muito formal, e eles não prepararam a gente antes para isso. Por mais que dê para deduzir que é uma apresentação formal, que você precisa estar formal, é bom avisar, sabe? É bom falar, ó, gente, é um ato solene, vocês precisam vestir assim. Faltou um pouco de orientação, faltou um pouco da faculdade falar como seria, já que era a primeira vez que a gente faria isso. Mas, de forma geral, correu tudo bem, a maioria dos alunos foram aprovados, todo mundo ficou com notas altas, então foi tudo certo. Mas eu senti um pouco essa deficiência na orientação que a faculdade tinha que passar pra gente. Sem contar que, foi bom lembrar disso, na época que eu fiquei sabendo que eu seria sorteada, eu só fiquei sabendo porque a minha amiga estava lá. Porque eles demoraram 4 dias para anunciar as pessoas que iriam apresentar. Quem não foi no sorteio, quem não acompanhou, não sabia que ia apresentar. Porque a faculdade demorou muito tempo para falar. Sem contar que na mesma semana teve exame da ordem e nesses 4 dias eles falaram que ia sortear na terça. Na quarta já tinha apresentação. Então se a pessoa não sabia que ela ia apresentar, ela se ferrou bonito, porque ela não tinha como adivinhar, ela não tinha como saber se a faculdade só avisou em cima da hora. E em cima da hora também desmarcou algumas bancas, mas enfim, a minha não aconteceu isso. Então essa foi a minha experiência no TCC. Eu postei essa fotinha aqui, que eu vou deixar pra vocês, lá no meu Instagram, agradecendo as pessoas que fizeram parte de todo esse projeto da minha formatura. E eu quero deixar claro pra vocês que eu não vou parar por aí, eu pretendo continuar estudando, mesmo com o canal, mesmo com a loja. Eu gosto muito do direito, eu vou continuar estudando. Se der, vou trabalhar na área, tentar concurso, enfim. Isso é um assunto que a gente pode ver depois, se vocês quiserem que eu grave um vídeo falando sobre o que eu vou fazer com o direito, tá bom? Um beijo enorme pra vocês, eu espero muito que vocês tenham gostado do assunto. E me conta, vocês já fizeram um TCC, como que foi? Me conte aqui nos comentários a experiência de vocês, tá bom? Tchauzinho e até nosso próximo vídeo, que vai ser em breve.